Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mas antes de começar a aula de hoje, vou compartilhar aqui uma mensagem especial enviada pela professora Jussara. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem e, ao mesmo tempo, que vocês cumpram o recadinho que ela vai deixar aqui para vocês. A professora Jussara, ela faz parte do quadro de professores da Rede Educacional de Itabaianinha. Se liga só na mensagem. Olá, turminha da Maria Francisca de Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! E aí, olha eu de volta novamente. Curtiram o vídeo da professora? Professora Jussara, desde já, deixo aqui meu muito obrigado, uma mensagem muito importante e muito válida, porque estimula os alunos a fazerem as atividades. Então, significa que também os professores de vocês estão acompanhando as videoaulas, estão acompanhando as atividades de vocês. Então, a participação e a interação de vocês é muito ótimo. E, ao mesmo tempo, deixe aqui já o seu comentário da escola onde você estuda, o seu nome completo, ou primeiro nome, segundo nome, quem sabe é vocês, mas deixa aí uma identificação para que a gente perceba quais são os alunos que estão nos acompanhando, tá? Ok? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide de hoje. O nosso slide de hoje, né, como sempre, bem claro, específico e didático, né? E a história é justamente isso. A história, ela nos permite a sermos pessoas melhores, nos permite a sermos pessoas que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso mesmo, se colocar no lugar do outro, né? Então, vamos lá. Qual é o tema, professor? O tema está aqui. A Revolução Industrial, né? Segue. A gente trabalhou semana passada, anteriormente à Revolução, e agora aqui a Revolução Industrial. A sociedade se transforma. Vocês vão colocar na capítulo 5, página 101, ok? Para quem está chegando agora, sou o professor Marcos, e aqui segue meu e-mail para quaisquer dúvidas, questionamentos, enfim, estou aqui à disposição de todos. Tranquilo? Pronto, vamos lá. Primeiro, que eu quero que vocês entendam. A Revolução Industrial, ela se divide em 4. Hoje, e na próxima semana, a gente só vai trabalhar somente 2. E porque as outras 2 são mais recentes. Muitos dizem que ainda estamos vivendo em uma revolução industrial, porque a todo tempo surgem diversos recursos, surgem diversos objetos tecnológicos. E esses objetos tecnológicos, quer queira que não, de forma direta e indireta, têm contribuição da revolução industrial. Porque a Revolução Industrial, que foi mesmo? Muito bem, justamente o que você pensou. Foi a substituição da mão de obra pela a mecanização. E dentro dessa mecanização, houve o avanço da tecnologia, houve o avanço da medicina, houve o avanço da ciência, porque tudo é um efeito dominó, né? Se a economia cresce, o comércio cresce, e assim sucessivamente. Mas hoje, vamos lá, vou trabalhar a primeira fase e a segunda fase, né? Então, a primeira Revolução Industrial, ela ocorreu de 1760 a 1860, né? Temos aí, olha, o longo período, não é verdade? Então, olha, as indústrias apareceram principalmente na Inglaterra. Então, a primeira Revolução, ela é marcada porque as maiores indústrias estavam localizadas na Inglaterra, e, portanto, que a Inglaterra, ela vai ser o berço da Revolução, que é berço, nascimento. A Revolução vai nascer na Inglaterra, né? E neste período aí, pessoal, o carvão era o principal combustível. Como assim, professor? O carvão é o principal combustível. Significa o seguinte, pessoal, significa que a sociedade girava em torno do gás, em torno do fogo.
tá? Então, era o fogo aqui, ó, representado aqui pelo fósforo, entendeu? Era o fogo, pessoal, que representava a manutenção e a ordem da sociedade, do trabalho. Se não existe... Uai, chega. Se não existisse carvão, a sociedade não tinha como produzir seus produtos. Mas vocês vão perceber que na outra fase, o carvão será substituído por uma outra fonte de energia. Então, temos aí, na primeira fase, marcado pelo o carvão, né? O carvão que vai gerar as locomotivas, né? Os trens a vapor. Será o carvão que vai funcionar as máquinas, as primeiras máquinas a vapor. O ferro elétrico da vovó. Não sei se vocês já pararam para observar, que é justamente colocava no forno, né? E passava, passava lá na roupa. Então, tudo resultado aí dessa primeira fase. Então, vamos lá. O predomínio da indústria têxtil, o que significa o predomínio, a prevalência da produção de tecidos. Estamos falando aí de Europa, sobretudo da Inglaterra. Então, a Inglaterra era tida como a bambambam dos tecidos, né? E ela produzia e exportava por toda a Europa, inclusive para o Brasil também. Aí temos aí a utilização de ferro na construção de máquinas. Anteriormente, pessoal, essas máquinas eram construídas por alumínio. Vocês sabem que alumínio ele é mais frágil do que o aço e do que o ferro. Então, tinha uma pequena durabilidade. Depois do alumínio enferrujava, alguma coisa do tipo. Então, muitas máquinas que surgiram na Revolução Industrial quebraram fáceis e duração em pouco tempo, porque era feito de alumínio. E o ferro, eles sabiam que era a matéria-prima do ferro, mas eles não tinham como contornar, como transformar aquele material bruto, aquela matéria-prima bruta, em uma máquina. Então, a utilização de ferro na construção de máquinas é quando o ferro vai ser utilizado para a construção das máquinas, retirando aí de cena o alumínio. Aí, péssimas condições de trabalho devido ao fortalecimento dos sindicatos. O que significa? Significa que os trabalhadores da Inglaterra, que estavam localizados nas cidades, nas grandes cidades, eles passaram por péssimas condições de trabalho. Eles estavam sujeitos a construções que não tinham nenhum tipo de segurança. Imagine aí vocês trabalharem em uma mina de bomba explosiva e não ter nenhum kit e nenhum aparelho de segurança. E a qualquer momento pode haver uma explosão e você morrer porque não tem nenhum kit de segurança, né? Ou alguma questão de fazer alguma sinalização ou algo do tipo. Então, o que é que eles buscavam? Os trabalhadores, melhores condições de trabalho e segurança nas fábricas. Essa pode ser fábrica também nas indústrias. Então, eles buscavam isso. Aí, de um lado, o que é que eu quero que vocês reflitam? Está justamente aí, pessoal, no livro de vocês, na página 101. De um lado, nós tínhamos a disponibilidade da mão de obra. Por que a disponibilidade? Porque existia diversos moradores que estavam saindo do campo para a cidade. Então, a cidade tinha mão de obra e, ao mesmo tempo, tinha o que na cidade? A matéria-prima. A matéria-prima saía de onde? Do campo para a cidade. Qual era a matéria-prima do tecido? Se o tecido era o que mais fabricava. Qual é a matéria-prima do tecido, pessoal? A lã de ovelha, né? Isso, os tecidos são feitos pela questão da lã das ovelhas. Então, as ovelhas eram criadas no campo, em seguida, depois de um certo tamanho, eram mortas, e aí tinha o consumo da carne, mas só que também tinha um aproveitamento total da lã da ovelha para a produção de tecido. Então, na cidade, tínhamos a disponibilidade da mão de obra, mas tínhamos também os recursos naturais. Aí agora temos aí a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial foi de 1860 a 1900. Aí temos agora o aço, tá bom? O aço, em parceria com o petróleo. Veja que no outro era o quê, pessoal? Isso. Então, muito prestando atenção. Gostei. Não olhe para o lado, não. Justamente, no outro tinha o ferro. O ferro vai ser substituído pelo aço, que é algo mais resistente, né?
Aí temos a descoberta da eletricidade. O que isso significa? Significa que o combustível de carvão, né, que funcionava as locomotivas, sou péssimo para acender fósforo, né? Que funcionava as locomotivas serão substituídas, essa fonte de energia serão substituídas, pessoal, por quê? Isso mesmo, por outra fonte de energia. Isso daqui é industrialização. O carvão, o combustível, sendo substituído por algo de outra forma de energia, conhecida como eletricidade, né? Aí o vapor trocado pela eletricidade. O vapor era gerado por quê? Pelo gás, pelo combustível, né? O combustível, pelo gás não, perdão. O vapor funcionava por meio da combustão, da queima de madeira que gerava carvão, e aí fazia com que as locomotivas né? A locomotiva, pessoal, de Itabaianinha, Revolução Industrial. Ali tem reflexo da Revolução Industrial. E aí temos também a transforma o ferro em aço, né, que eram as ferrovias, a ampliação das ferrovias, locomotiva e elétrica. Uma característica. No período da Revolução Industrial, né, lá em torno de 1860 a 1900, Itabaianinha estava no processo de construção da ferrovia. Então, a ferrovia de Itabaianinha, a estação ferroviária de Itabaianinha, vai surgir em 1911, em Itabaianinha, porque é reflexo da Revolução Industrial que estava ocorrendo na Europa. E por que, professor, essa importância? Porque aquela estação ferroviária de Itabaianinha, ela tem o seu ponto em Esplanada e vai até outras regiões fora do estado de Sergipe. Então, eles produziam, tinha a questão da pecuária, da agricultura. Aí, no momento da venda, eles colocavam nas locomotivas, nos trens, e os trens passavam, né, pelos trilhos, percorrendo quase todo o estado de Sergipe, da Alagoas e da Bahia, e inclusive passava por Itabaianinha o trem. Itabaianinha, neste período aí, era conhecido, pessoal, sobretudo pelo transporte de blocos, de cerâmica, mas também de carne bovina, né? E como também de farinha. Então, a Revolução Industrial tem relação com a formação da identidade de Itabaianinha, porque Itabaianinha passou a ser construída, surgiu em torno da estação diversas casas, e essas diversas casas foram resultado do avanço e da contribuição da estação ferroviária. E a estação ferroviária foi resultado da Revolução Industrial da Inglaterra. Olha que diferente. Olha que algo interessante, né? A gente percebe uma certa diferença de localidade, Inglaterra, Brasil, Itabaianinha, mas, né, que o movimento, que os ideais, teve todo esse processo de influência. E aí também teve a questão do telégrafo, pessoal, olha. Neste período aí, os primeiros carros, como também a questão do próprio telefone, né? Hoje o telefone existe uma nova revolução industrial. Por quê? Temos o telefone a botãozinho, né? Alô, e aí? E aí, oitavo ano? Beleza, paz e amor. Temos o telefone, mas só que existe também um telefone mais moderno. Isso aqui, pessoal, isso aqui, deixa eu aqui para vocês, olha. Isso aqui, pessoal, é revolução industrial. O avanço tecnológico permite isso, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que é que ocorre? A lei do cercamento de terras. Vocês vão ver isso, pessoal, no livrinho de vocês. O que é isso, professor? Você pode me explicar? Posso sim, agora mesmo. Primeiro, lei de cercamento de terra nada mais é do que uma política rural. O que é uma política rural? Uma política que foi instruída, sobretudo, para agir no campo. Isso era o quê? O governo da Inglaterra existiu no Brasil? Não necessariamente, mas existiu mesmo foi na Inglaterra. O governo da Inglaterra chegava no campo, na zona rural, expulsava os produtores daquela região, daquela propriedade, e aqueles produtores tinham que ir para onde? Para a cidade, morar na cidade. Aí eles tomavam aquela região, aquela propriedade, para criar ovelhas. E aí as ovelhas, né, depois mortas, consumidas, como falei para vocês no instante,
eram o quê? Depois, o tecido era enviado para onde? As lãs era enviado para a cidade. Chegava na cidade, tinha mão de obra e tinha matéria-prima. Mão de obra porque aquele morador que saiu do campo foi para a cidade, foi expulso do campo, foi para a cidade. Então, tem aquela mão de obra, né? Tem aquele trabalhador ali na cidade. E matéria-prima porque a lã, a lã da ovelha que foi criada no campo. Então, gerou trabalho. Mas gerou um trabalho digno? Não, porque as pessoas iam trabalhar por uma questão de sobrevivência. Estavam sujeitas a péssimas condições de trabalho. Entenderam? Então, a política do cercamento é a política dos cercamentos que garantiu à Inglaterra matéria-prima e mão de obra farta e barata. Por que farta? Porque eles chegavam no campo, expulsavam os moradores do campo, da zona rural, dos povoados, e mandavam esses moradores para a cidade. Chegavam na cidade, eles tinham que trabalhar nas indústrias. Então, temos. Mas, afinal, o que foram os cercamentos? Consistiu no cercamento a expulsão dos camponeses das terras comunais, que é das pequenas propriedades de terra, principalmente no final do século XVII e XVIII. As áreas desocupadas passaram a serem utilizadas como pastagem para ovelhas, principal matéria-prima das manufaturas têxteis da Inglaterra. Também foi um evento importante na consolidação da noção de propriedade privada na Inglaterra. Então, a partir daí, aquelas terras foram se tornadas privadas, mas privada porque existia um dono, um proprietário, privado porque agora pertencia ao governo. Então, a Inglaterra cresceu porque ela transformou pequenas propriedades de terra em criação de animais, sobretudo da ovelha. E aí eles produziam e em seguida era enviado para onde? Para a cidade. Quem foi expulso tinha que trabalhar lá na fábrica, lá na cidade. Então, ele tinha mão de obra farta, que eram várias pessoas, e, ao mesmo tempo, tinha o quê? Matéria-prima para trabalhar. E aí, eles acabavam vendendo tecido para todos os campos. Outro, porém, também que está no livro didático de vocês podem estar acompanhando aí, pessoal, que é justamente na página, ainda sobre na página 103. 103. Que é a questão das fábricas. Aqui o cercamento, cercamento das terras, gerava matéria-prima, né? Porque eles eram expulsos, e a mão de obra na cidade, para trabalhar onde? Na manufatura. E aí, sobre os cercamentos, a principal produção, né? E aí, algo engraçado que eu trago para vocês, e muito interessante, é sobre a origem do futebol. Vocês sabiam que o futebol surgiu em plena Revolução Industrial? Vejamos, o futebol, um dos esportes mais populares do mundo, o futebol, né, em inglês, surgiu na Inglaterra na época da Revolução Industrial, inicialmente praticado apenas pela elite. O futebol passou também a fazer parte da vida dos operários ingleses a partir de meados do século XIX. Esse esporte teve suas regras institucionalizadas em 1863. Estabeleceram regras básicas do esporte, como trata o tamanho do campo, o número de jogadores e as penalidades. O que isso quer dizer? Significa que, em meio àqueles conflitos que estavam ocorrendo na Inglaterra, aquela desordem, né, superlotação da cidade, surgiu naquele contexto uma forma de entretenimento, uma forma de diversão, uma forma de lazer, que é o futebol. Então, o futebol vai surgir como uma alternativa. Diante desses problemas, tem essa alternativa aqui para se divertir. Então, o futebol surgiu como uma alternativa dos problemas que estava passando na Inglaterra. Então, o futebol ela tem origem e hoje o futebol, quer queira que não, né, os flamenguistas aí que, né, infelizmente, né, vem com 2 derrotas, né, isso. Mas, enfim, né? Estão aí, né? Paz e amor aos flamenguistas, paz e amor a todos os times, a Palmeiras, a Corinthians, a Vascaína, São Paulo, o que for, né? O que é interessante mesmo para nós é o contexto histórico onde o futebol surgiu. Mas aos flamenguistas, mando um abraço para vocês, tá bom? Infelizmente, né, tudo isso vai passar, mas vamos lá. Aqui eu encerro nossa aula de hoje. Perceba, pessoal, como a Revolução Industrial
ela possibilitou a substituição da mão de obra do homem pela mecanização. Sai o homem de cena e entra as máquinas. Se entra as máquinas, mais produções, mais produto, mais dinheiro para a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela vai partir na frente. Depois, outros países vão aderir, vai ver se a Inglaterra cresceu, vamos fazer o mesmo jeito. Aí vem Espanha, vem França, vem Estados Unidos e outros países da Europa que vai se adaptando a esta nova forma de pensar. Entenderam? E de um lado existia, na Revolução Industrial, de um lado, a classe que tinha o privilégio e a classe trabalhadora. Então, houve conflitos. E como uma forma desse conflito, o que foi que gerou? O futebol, né? Que pertence à identidade brasileira e que pertence à nossa cultura de lazer. Aí aqui a nossa mensagem, o tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. Caio Fernando de Abreu. O que a gente aprendeu significa, pessoal, o seguinte, que todos os esforços, todas as dificuldades e desafios que são impostos na nossa vida, tudo será recompensado. E o nosso momento de abraço, mando um abraço à Escola Municipal Josefina Iris Limeira, né? Mas, ao mesmo tempo, mando um abraço especial aqui aos alunos que estão comentando. Eu anoto tudo aqui certinho, tá bom, galera? Eu anoto. Então, vamos lá. Ó. A Escola José Pablo, nós temos Samile, um abraço. Maria Vitória também. Da Escola Jaime, nós temos Jamile Vitória, um abraço. E a aluna Ilma Dias, fico muito feliz que você gostou da videoaula passada. Espero que você também goste dessa. Eu não sei se você é aluna, porque você não especificou, não sei se você é professora, mas enfim, né? Se sinta-se abraçada. E caso queira, você também pode realizar atividades como os demais alunos também, tá? Façam atividade, tá logo aqui abaixo. Do mais, meu muito obrigado e até breve, pessoal. Espero que todos vocês fiquem bem, tá? Enfim, fiquem em paz.